Sejam bem-vindos à Casa das Corgas. Fizemos o que talvez seja a maior loucura das nossas vidas. Alugamos uma casa abandonada em Saquarema. E logo na entrada, percebemos que teremos muito trabalho. O portão caiu, o terreno está com um mato de 2 metros de altura e a casa está em péssimo estado de conservação. A casa onde nós moramos foi vendida, e na busca por uma nova casa para alugar, acabamos encontrando essa propriedade. Enorme, linda, bem localizada, mas abandonada há muitos anos. E agora o desafio vai ser reformar tudo com pouco dinheiro, pouco tempo, mas com muita vontade de fazer esse sonho dar certo. Cada cômodo que a gente entra é uma surpresa. Algumas surpresas muito boas, outras bem desanimadoras. Mas ok, era de se esperar que uma casa abandonada estivesse suja e quebrada. Isso não nos assusta. Afinal, nossa família é grande e pretendemos fazer alguns mutirões de limpeza por aqui. Quando estiver tudo limpo, arrumado, organizado, será extremamente satisfatório. E não vemos a hora de fazer os antes e depois de cada canto dessa casa. Casa que um dia já foi o sonho de alguém, que carrega muitas histórias. E agora vai carregar uma parte da nossa história também. A casa é muito antiga, então vamos ter que avaliar tudo que precisa ser feito com muita atenção. Não queremos mudar o estilo colonial da construção, mas devido ao estado que ela se encontra, vamos ter que trocar portas, janelas, armários, pois o que não foi roubado foi quebrado. A casa já não tem mais torneiras, alguns encanamentos foram danificados, a fiação foi toda roubada e algumas paredes estão com rachaduras. Mas essa casa que estamos mostrando hoje é só uma das construções dessa propriedade. Ainda tem muita coisa para mostrar, mas vai ter que ficar para o próximo vídeo. Agora uma pausa para venerar essa árvore centenária, que já é um dos meus lugares favoritos. Temos certeza que vamos nos divertir muito, apesar de todo o trabalho que teremos por aqui. Ao todo, temos mais de 3.800 metros quadrados de terreno para explorar, limpar e revitalizar. E se você ficou curioso para saber o que mais esse lugar esconde, siga nosso perfil, acompanhe nossa jornada aqui, na Casa das Corgas. E deixe sua opinião nos comentários. Será que fomos longe demais na loucura? Alugamos uma casa abandonada em Saquarema. E como mostramos no primeiro vídeo, temos muito o que fazer para deixar ela habitável. Essa é a Casa das Corgas. E essa sou eu, tentando filmar um pouco mais do terreno para vocês. Mas com o mato nessa altura não estava dando muito certo. O terreno tem 3.800 metros quadrados e várias surpresas. Nem a gente sabe ao certo o que vamos encontrar aí no meio de tanto mato. Então resolvemos explorar, abrindo caminhos de um lado para o outro, e para isso recorremos às ferramentas e aos amigos. Por enquanto focamos na parte da frente da casa, e em um pequeno mutirão demos início aos trabalhos. É muito satisfatório ver os horizontes se abrindo em meio à vegetação. Já deu uma boa clareada no ambiente, mas ainda não está na hora do tão esperado antes e depois desse jardim. Mas já que está todo mundo curioso para saber o que mais tem para ser descoberto, resolvemos dar um pequeno spoiler de onde esse terreno termina. E sim, o terreno é de frente para a Lagoa de Saquarema, onde vamos poder admirar o pôr do sol o ano todo. E é claro, pretendemos mostrar muitos deles por aqui. Não vemos a hora de limpar todo esse espaço e descobrir tudo que está escondido nessa vegetação. E por hoje é só. Acompanhe nossos próximos vídeos para saber o que vamos achar por aqui. Alugamos uma casa abandonada em Saquarema. E o que antes estava assim, agora já está assim. No primeiro vídeo, falei sobre as outras construções que tinha no terreno. Para poder entender melhor, peguei essa imagem de satélite. A parte em verde é o terreno da Casa das Corgas. A construção em amarelo é a casa principal. E em vermelho é o que vamos chamar de estúdio. Em azul está o lounge, mas esse eu mostro depois. Hoje vou mostrar um pouco do estúdio para vocês. O estúdio tem um pequeno escritório, tem uma sala e também tem um quarto. Esse quarto é onde vai ser o estúdio de música dos meninos, pois o Kainan toca bateria, o Ian e o Bentinho tocam violão. Então a gente vai deixar esse espaço para eles poderem ensaiar. Aqui também temos um banheiro e uma cozinha. Essa cozinha é eu que vou usar para poder fazer as coisas da minha loja, que eu trabalho com artesanato. Saindo do estúdio, tem a garagem, que fica logo na frente. Aqui embaixo vai ser minha loja e no mezanino vou fazer meu ateliê.
E aí, o que vocês estão achando da Casa das Corgas? Continue acompanhando que a gente ainda tem muita coisa para mostrar. Alugamos uma casa abandonada em Saquarema e hoje vamos dar uma clareada na área do jardim de inverno, que tinha até um ovo de galinha em um ninho improvisado no meio das plantas. Ainda estamos sem água e sem luz instalados na casa, então estamos focados mais em limpar o terreno, podar as árvores e retirar os lixos. A gente está deixando a parte de dentro da casa para quando a gente puder usar uma lavadora de alta pressão. Mas esse cantinho aí é tão bonitinho que a gente resolveu limpar na base da força mesmo. Tiramos a maioria das plantas, pois estavam com muita praga e estavam muito grandes também para esse espaço. Vamos tentar fazer muda para replantar o que der para salvar. Podamos também a árvore do vizinho, que estava fazendo muita sombra, e isso estava atrapalhando o desenvolvimento desse cacto lindo. Ele já estava com várias partes apodrecidas por causa do excesso de umidade e falta de sol. Claro que a gente ainda não chegou nem perto do nosso objetivo, mas já melhorou muito. Com o vídeo assim em time-lapse parece até que foi rápido, né? Mas foram algumas horas de limpeza nesse cantinho aí. Agora já dá pra gente fazer uma comparação de como que estava antes da gente começar a limpar e como que ficou agora. Será que dá pra notar a diferença? Continue acompanhando que amanhã a gente traz mais um cantinho da casa para vocês. Alugamos uma casa abandonada em Saquarema e hoje foi mais um dia de faxina. Essa área é a lavanderia, mas estava parecendo mais um lixão a céu aberto. Tinha tanta terra no chão que cresceu uma árvore por cima do concreto. Então vamos de time-lapse para poder resumir algumas horas de trabalho em 1 minuto de vídeo satisfatório para vocês. E depois de alguns carrinhos de mão cheios de sujeira, alguns grandes sacos cheios de lixo, vamos relembrar como estava e ver como ficou a área da lavanderia. E assim como no jardim de inverno, que limpamos ontem, não deu para deixar 100%, pois ainda estamos sem água na casa, então vamos voltar depois com muita água e cloro para finalizar essa limpeza. E aí estamos nós, cansados, mas satisfeitos por hoje. Amanhã a saga continua. Obrigado por acompanhar e segue a gente aí. Alugamos uma casa abandonada em Saquarema e temos recebido muitas mensagens perguntando sobre essa pantera negra que aparece às vezes nos vídeos. O nome dele é Urso, é um cachorro da raça Mastim Napolitano e também tem a Tora, uma bulldog muito fofinha. Eles estão provisoriamente morando na Casa das Corgas, mas eles não são nossos, daqui uns dias eles vão embora. E vamos sentir muitas saudades deles por aqui. Eles são lindos demais, não são? E vocês, já conheciam essa raça de cachorro? Conta aí pra gente nos comentários. Alugamos uma casa abandonada em Saquarema e temos recebido muitas mensagens com perguntas sobre diversos assuntos. Então vamos tentar responder algumas nos próximos vídeos, começando com a apresentação da nossa família. Esse é o Sandal, o pai da família e o principal idealizador desse projeto maluco. Essa sou eu, a Renata, que aceitou participar dessa loucura, pois como uma boa sagitariana, adora um desafio. Agora alguns dos nossos filhos. Esse é o Ian, o surfista, que foi o principal culpado de termos vindo morar aqui em Saquarema. E esse é o Kainan, o baterista, que também é surfista, com espírito selvagem e que está adorando a aventura. Agora o Bento, o filho que Saquarema nos deu de presente, que entrou na nossa vida há 3 anos atrás e vai ficar nela para sempre. Essa é a Cristal, que também mora aqui em Saquarema, mas que por causa do trabalho ainda não veio para a reforma, mas já está escalada para vir ajudar no seu dia de folga. Agora o Lucas, um amigo de um amigo, que um dia veio para uma festa de aniversário e nunca mais foi embora, e do jeitinho dele conquistou seu espaço nessa família doida. Esse é o Japa, um amigo tão louco quanto a gente que também abraçou a ideia de transformar esse lugar.
E nessa primeira semana na Casa das Corgas, também já recebemos a ajuda de mais 2 amigos. O Lelo, que veio para fazer as imagens de drone, mas não escapou do trabalho braçal, e o Daniel, que está se mostrando um ótimo explorador. Agora deixem aqui nos comentários o que mais vocês querem saber sobre essa família doida e a gente vai tentando responder para vocês. Alugamos uma casa abandonada em Saquarema e desde a primeira visita nos apegamos muito a um cantinho muito especial da propriedade, que é a área da churrasqueira. Ela fica nos fundos da casa principal e ao lado da grande árvore centenária. Nos últimos dias temos dedicado algum tempo para a limpeza dessa área. Já conseguimos tirar o mato alto, já cortamos muitos galhos pelo caminho e já retiramos muito lixo e folhas secas. Mas diferente dos outros lugares que limpamos na casa, esse tem tanta coisa para fazer ainda que dá sempre a impressão que o trabalho não está rendendo. Hoje retiramos mais algumas centenas de folhas caídas, já desbastamos mais as árvores e tivemos até uma inspeção super profissional na estrutura da caixa d'água, que parece que foi aprovada. Olhando esse espaço todo assim, do jeito que ele está agora, ainda parece que a gente não fez nada, né? Mas a gente já fez muita coisa e ainda tem muita coisa para fazer. Vocês conseguiram notar alguma diferença já? Fizemos uma pausa nos trabalhos para receber visitas super especiais. A Dani, a sua filha Gabi e a pequena Esther, que vieram conhecer o lugar e trouxeram presentes para casa, que nós amamos. Fizemos um pequeno tour pelo terreno para mostrar todo o espaço para elas e depois ainda ganhamos um super café da tarde para alimentar nossa tropa. Mas vocês acham que aqui as visitas não pegam no pesado? Nada disso. Então a gente aproveitou que estava todo mundo de barriga cheia e bora colocar todo mundo para trabalhar, porque precisamos limpar esse lugar para o churrasco de domingo. E aí, será que vamos conseguir? Alugamos uma casa abandonada em Saquarema. E no episódio 3, eu falei sobre uma das construções do terreno que iríamos chamar de lounge. Então vamos lá dar uma olhada nele? Essa é uma construção bem diferente de tudo que vimos até agora. A princípio parece um barracão qualquer, mas uma coisa nos intrigou. Dentro dele tem pinturas de paisagens nas paredes e uma grande estrutura de madeira. Nós já descobrimos algumas coisas sobre esse lugar e estamos preparando um vídeo para contar tudo, com muitos detalhes, mas que ainda não está pronto. Enquanto isso, vamos mostrando como o lugar estava no dia que chegamos aqui. Fora este salão central, tem também a área de banheiros, que eu acabei nem filmando direito para vocês, mas outra hora eu mostro melhor. Aqui também tem mais uma sala, que fica separada e que tem uma área de interação muito legal, onde já devem ter acontecido muitos encontros de família. E essa é a parte de baixo do lounge. Agora vamos lá para cima dar uma olhada? Aqui em cima fica um dos lugares que vamos usar muito, o terraço. É enorme e tem uma vista maravilhosa. Eu queria muito ter visto esse lugar nos seus tempos de glória, porque mesmo ele assim, completamente abandonado e sujo, já é maravilhoso. Imagina como era quando foi construído? Daqui de cima dá para ter uma ideia do tamanho do terreno. Lá na frente é a casa principal. E aqui é a lagoa, os fundos do terreno. Estamos ansiosos para limpar tudo aqui e vir aqui de cima mostrar o pôr do sol na lagoa. Mas enquanto não conseguimos, fiquem na companhia dos nossos visitantes especiais. Todo dia eles vêm nos dar oi, mas a gente evita chegar muito perto. E aí, o que acharam do lounge? E desse terraço maravilhoso? Alugamos uma casa abandonada em Saquarema e hoje faz exatamente uma semana que começamos a limpeza por aqui. Olhando esse terreno ainda bagunçado e desorganizado, pode parecer que nem foi feito nada, mas é muito satisfatório quando a gente volta lá nos primeiros vídeos e vê o quanto já está diferente. Mas se tem uma coisa nesse lugar que vai continuar igual e que não pretendemos mexer nem um pouquinho nas marcas do tempo, é essa árvore. Nós a chamamos de árvore centenária, mas já sabemos que ela tem muito mais de um século de vida, e ela é o coração desse terreno.
é a prova de que coisas antigas merecem ser valorizadas e preservadas. Chega de papo e vamos ao trabalho, porque o que vocês querem ver é a gente suando por aqui, não é mesmo? Hoje recebemos reforços. Nada melhor do que a promessa de um churrasco para juntar a família. E com isso, atraímos nossa filha Cristal para o mutirão de domingo. Como essa foi uma semana bem cansativa para muitos aqui, resolvemos pegar leve no trabalho hoje e nos dedicamos só à limpeza da área da churrasqueira. Varremos melhor as folhas e entulhos e conseguimos achar os tijolos que estavam faltando na estrutura do banco de concreto. Então já colocamos eles nos seus devidos lugares e agora o banco está na sua altura original novamente. Banco que já foi testado e aprovado pelo Bentinho, que ficou com a responsabilidade do fundo musical do mutirão. Mas já colocamos ele no setor de organização também. E agora que já está um ambiente mais agradável, que não temos mais o risco de tropeçar em galhos soltos, chegou a hora do churrasco. Então agora vem com a gente colocar essa churrasqueira para funcionar. E pausa para ver o primeiro visitante selvagem do dia, um caranguejo. E agora sim, bora fazer fumaça e com toda a experiência e técnica de gaúchos autênticos, eis que o fogo está pronto para a nossa primeira refeição preparada na nossa nova casa. Pausa para o segundo visitante selvagem do dia. E agora sim, sirvam-se, porque a disputa tá grande. A carne chega na mesa e praticamente evapora. E tivemos mais visitas, Brena e Rayana, que vieram conhecer nossa casa e com isso passamos uma tarde de domingo muito agradável e que se estendeu até a noite, acabando com uma maravilhosa lua cheia. E para quem acompanhou o nosso primeiro churrasco de domingo até aqui, vou deixar um pouquinho do áudio original, para vocês curtirem com a gente esse momento único até agora aqui na Casa das Corgas. Aceitou sua proposta e no ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou bestificado com a cidade, saindo da rodoviária próximo de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda! No ano novo começa a trabalhar. Outra maneira, aprendiz, carteiro, ganhava sem nenhum mês em Taguatinga. Na sexta-feira. Alugamos uma casa abandonada em Saquarema. E hoje resolvemos dar continuidade à limpeza do terraço do lounge, que é uma área muito bonita, mas que está muito deteriorada pelo tempo. Já descascamos um pouco do reboco que está solto, para depois refazer a impermeabilização da área. E como vocês gostam muito de ver a gente limpando, então vamos limpar. Já deu para notar uma boa diferença por aqui. Então agora, vamos lá para baixo contar algumas novidades. Da última vez que mostramos essa área, ainda não sabíamos bem o que era essa estrutura. Mas hoje vamos mostrar uma coisa muito legal que encontramos nessa bagunça. Essas eram estruturas que ficavam em uma gigante maquete de ferrovia, onde os trenzinhos se movimentavam de verdade pelos trilhos. Ela era extremamente detalhada, como vimos nesse álbum de fotos que encontramos aqui também. É uma pena que as fotografias estejam tão estragadas pela umidade. Mas devido à repercussão que nossos vídeos tiveram, a família que construiu tudo isso nos encontrou. E essa é uma das fotos que eles nos enviaram. Nos próximos vídeos, vamos trazer mais sobre como eram as coisas por aqui, na Casa das Corgas. Alugamos uma casa abandonada em Saquarema. E desde a primeira vez que viemos aqui, ficamos nos perguntando como deveria ser esse lugar antigamente. E assim como nós,
vocês também demonstram essa curiosidade nos comentários. Então trouxemos algumas fotos que nos enviaram para fazer um comparativo de como está agora e de como esse lugar já foi um dia. Não vou negar que me emocionei muito editando esse vídeo. E o que vocês acharam? Será que vamos conseguir deixar próximo do que era antigamente? Alugamos uma casa abandonada em Saquarema e hoje criamos coragem de começar a limpar a sala do lounge, que foi onde encontramos as partes da ferrovia e o álbum de fotos. E enquanto vocês acompanham essa limpeza, vou aproveitar para responder algumas perguntas que temos recebido com frequência. Tem muita gente perguntando se já estamos morando aqui, e a resposta é não. Vamos nos mudar só quando tivermos água, luz, banheiros funcionando e quando a casa já estiver minimamente habitável. Outra pergunta é: por que ainda não começamos a reforma dentro da casa? Então, é porque estamos esperando uma vistoria completa para saber por onde começar. E depois do último vídeo que a gente postou com as fotos antigas da casa mostrando como ela era linda, muita gente tem perguntado como que deixaram a casa chegar nesse estado de abandono. Essa é uma pergunta mais complexa, que não vou saber de todos os detalhes agora. Mas o que eu sei é que o casal que construiu a casa viveu nela até o fim da vida praticamente. E cuidou de tudo com muito carinho até então. Mas com os problemas de saúde se agravando, eles tiveram que se mudar para uma cidade maior. E seus filhos também se mudaram para lá. Então a casa ficou fechada por alguns anos. E vocês devem imaginar como é difícil manter uma casa desse tamanho e o custo dessa manutenção. Então ela foi vendida. A pessoa que comprou tinha grandes planos para a propriedade, mas que não foram para frente. Com isso, algumas pessoas começaram a invadir, quebrar, roubar, e o resto da história vocês já imaginam. A gente se apaixonou pela casa, fizemos uma proposta de locação para o proprietário e aqui estamos, tentando fazer esse lugar virar novamente um lar. E será que já melhorou um pouco? E por baixo de toda essa sujeira, encontramos uma surpresa, um piso quadriculado que deve ser muito lindo, mas só vamos descobrir depois de muita água e sabão. E graças a Deus, o único bicho que encontramos hoje por aqui foi essa lagartixa. Depois de tanto lixo e sujeira removidos, ficamos satisfeitos com o progresso de hoje. Agora vamos sair dessa poeira e respirar um pouco de ar puro? Mas não pensem que o trabalho para depois que eu desligo a câmera. A gente bate a poeira e volta ao trabalho. E fazendo um pouco em cada canto, um pouco por dia, vamos conseguindo avançar nesse sonho. Alugamos uma casa abandonada em Saquarema. E hoje vamos mostrar uma parte da propriedade que ainda não tínhamos nem comentado nos outros vídeos, pois ela estava escondida atrás do matagal. E, surpreendentemente, essa construção está até limpa, comparando com o estado em que as outras estavam. Pelo que nos falaram, antigamente esse lugar era usado como dependência de empregados, mas depois foi transformado em uma casa de defumação para alimentos. Algumas partes do defumador foram retiradas, mas a estrutura principal ainda está aqui, mas sem a chaminé e sem as prateleiras do forno. E na frente dessa construção, encontramos em meio ao mato essa casinha de cachorro, muito bonitinha. Outra parte do terreno que nos surpreendeu foi que a gente achava que era um grande canil, pois ainda não tínhamos limpado a vegetação dentro dele. E olha só o que era. Um galinheiro. Muito bem organizado,
e que agora já tem até visitantes. Ao lado do galinheiro, tem a construção que realmente é o canil, que é dividido em 3 acomodações bem espaçosas. E para finalizar o vídeo de hoje, olha quem apareceu. Curioso como sempre.